Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui, diariamente, vemos as mensagens do Espírito Emmanuel recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e atualmente estamos acompanhando as mensagens reunidas no livro Ceifa de Luz. Nossa mensagem de hoje é a de número 5 e o título é A Lição da Espada. O versículo destacado por Emmanuel são palavras de Jesus narradas pelo evangelista Mateus, no capítulo 10, versículo 34, diz-nos Jesus: Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não cuideis quer dizer, não pensem que eu vim trazer a paz à terra. Eu vim trazer a espada. Essa parte, Emmanuel não coloca do versículo. Ele só destaca: não cuideis que vim trazer a paz à terra. Mas o título está lá a espada. A lição da espada. E Emmanuel, então, vai nos comentar, trazendo todo o versículo. Não vim trazer a paz, mas a espada. Então, a paz é a harmonia, a união, não é? A espada, ela faz o quê? Divide. Né? Então, não veio. Sim, foi uma divisão. Né? Aqueles que estão com ele, os que o seguem, como as ovelhas seguem o pastor, e aqueles que não reconhecem no Senhor o pastor e não o seguem. Então, é uma divisão, não é? Não vim trazer a paz, mas a espada, disse-nos o Senhor. E muitos aprendizes, diz Emmanuel, prevalecem-se da feição literal da sua palavra para entender a sombra e a perturbação. Aí ele veio trazer a espada, então ele está falando de guerra. É a letra que mata, não é isso? E muitos aprendizes, levando no sentido literal a espada como símbolo de guerra, eles acabam usando essa ideia para estender sombra e perturbação, valendo-se-lhe do conceito. Companheiros inúmeros consagram-se ao azedume no lar, conturbando os próprios familiares, em razão de lhes imporem modos de crer e pontos de vista, vergastando-lhes o entendimento, ou seja, agredindo o entendimento desses companheiros que compartilham o mesmo lar. Ao invés de ajudá-los, então, olha, eles não estão entendendo, não estão seguindo, mas não vai ser impondo, não vai ser mesmo pela violência que vamos chegar a um lugar harmonioso, mais harmonioso, não é? Não vim trazer a paz, mas a espada. Isso não quer dizer que devemos instalar campos de guerra em todos os meios em que estamos, para impor a palavra que Jesus nos traz. Ele não fez isso, porque faríamos nós, não é? Então, deveríamos, ao invés disso, ajudá-los na plantação da fé viva, quando não se desmandam em discussões e conflitos, polemizando sem proveito, ou acusando injustamente a todos aqueles que não sigam a cartilha de violência e de crueldade. E aqui, mesmo que não seja aquela violência física, mas pode ser mesmo uma violência psicológica, entendemos muito melhor isto do que ao tempo que foi feito este livro, há várias décadas atrás. Continua Emmanuel dizendo-nos: o mundo, até a época do Cristo, ou seja, já havia mundo há milhares de anos, não é? Em termos de civilização, de ser humano, até a chegada do Cristo,
estava legalizada a prepotência e o ódio. Então, as nações chegavam, muita violência para se impor, para conquistar o próprio Império Romano. Ele chegou ao tamanho gigante, fazendo o quê? Invadindo, tomando, né, com muita violência, muito derramamento de sangue. Então, Emmanuel nos diz que o mundo, até a época de Jesus, legalizara a prepotência e o ódio, também a ignorância, mantendo-lhe a terrível dominação através da espada mortífera da guerra e do cativeiro. É porque era assim, o povo que era dominado, parte era escravizada, não é? Os perdedores acabavam virando escravos dos vencedores, como os gregos viraram escravos dos romanos. Acusando, vamos lá, isso, espada mortífera em sanguinolentas devastações, é o que acabamos de dizer. A realeza do homem era a tirania revestida de ouro, arruinando e oprimindo onde estendesse as garras destruidoras. Inclusive, está começando a passar no cinema, não é? O filme Gladiador 2, que vamos assistir hoje, inclusive. E tem este quadro histórico de uma Roma de há 2000 anos atrás, não é? De uma Roma com toda essa imposição pela violência, não é? E é a história da humanidade. É de lá que nós viemos. Com a graça de Deus, embora sim, ainda temos guerras, mas isso era em todos os lugares, não era? O mais forte tentando subjugar o mais fraco, em termos mesmo de conquistas e guerras e sangue. Hoje ainda vemos isso? Sim, hoje ainda vemos isso. Mas por incrível que pareça, é bem menos do que há 2000 anos atrás. Com Jesus, no entanto, diz Emmanuel, a espada é diferente. Voltada para o seio da terra, representa a cruz que ele mesmo, porque a espada enterrada na terra, imaginemos uma espada, né? Ela tem o punho dela, que é assim e assim, não é? Enterrada na terra, lembra bem a espada, a cruz em que Jesus foi crucificado. E ele traz isso, voltada para o seio da terra, ou seja, enfiada na terra. A espada, ela representa a cruz em que Jesus mesmo prestou o testemunho supremo do sacrifício e da morte pelo bem de todos nós. É por isso que seu exemplo não justifica os instintos desenfreados de quantos pretendem ferir ou guerrear em seu nome. A disciplina e a humildade, o amor e a renúncia marcam em Jesus as atitudes em todos os passos de seu caminho. Disciplina, humildade, amor e renúncia. Flagelado e esquecido entre o escárnio e a calúnia, o perdão espontâneo flui-lhe, não é? Porque ele foi traído, ele foi escarnecido, ele foi caluniado, foi supliciado, crucificado, mas flui dele espontaneamente o perdão incessante de sua alma para somente retribuir bênção por maldição, luz por treva, bem por mal. Que diz Jesus na cruz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Esse é Jesus.
E Emmanuel conclui dizendo-nos: assim, se recebeste a espada simbólica que o Mestre nos trouxe à vida, lembra-te de que a batalha instituída pela lição do Senhor, ou seja, a batalha que Jesus nos traz nesta lição, eu não vim trazer a paz, mas a espada, permanece viva dentro de nós, a fim de que nós, superando o passado dessa antiga insensatez de usar espada, não é, na guerra, venhamos a converter essa espada na cruz redentora, não é? Espetando-a na terra e representando agora a cruz do Cristo, o nosso caminho para a redenção, e não mais a espada destruidora no caminho da nossa perdição. Então, em que, nessa cruz redentora, trazendo agora para nós, abandonando aqueles hábitos violentos do passado, em que, então, e acho que nós já estamos nos esforçando nesse sentido, não é? Combateremos os inimigos da nossa paz, ocultos no nosso próprio eu. Quem são os nossos perigosos inimigos? É o nosso egoísmo, é o nosso orgulho, é a nossa vaidade de nos acharmos prepotentemente melhores do que quem quer que seja. Esses são os nossos verdadeiros inimigos e inimigos perigosos, não é? Venhamos então a converter esta cruz, isso já vimos, não é? Oculto, combatendo os inimigos no nosso coração, e aí nós já vimos quais são esses inimigos: o orgulho, a intemperança, o egoísmo, a animalidade, consumindo-se ao preço de nossa própria consagração à felicidade dos outros. Quer dizer, totalmente diferente do orgulho, da intemperança, do egoísmo, da animalidade. Agora passaremos a quê? A nos esforçar até o sacrifício, a fim de nos consagrarmos à felicidade do próximo, ao bem-estar do nosso próximo. Aí lembramos, não? Que Deus nos oferece a família, nosso primeiro cadinho de exercitarmos o amor incondicional. Claro, porque a natureza não dá saltos. E aí estamos lá, já estendendo amigos, conhecidos, comunidade e o próximo. E o próximo. Muito mais do que já foi em qualquer outra encarnação passada. Estamos caminhando com a graça de Deus. E trabalharmos e nos consagrarmos ao bem-estar do nosso próximo é a única estrada possível de conduzir-nos ao império definitivo da grande luz, que é o reino de Deus, que está dentro de nós. Afinal, somos nós, centelhas divinas, filhos de nosso Pai Celestial. Então, fazendo a nossa luz brilhar, deixando que o reino de Deus se estabeleça em definitivo em nossos corações, isto é mesmo para onde estamos indo. E temos nós Jesus como o caminho, a verdade e a vida que nos conduz em todo esse trajeto até os braços de nosso Pai Celestial, quando ficaremos assim como o Mestre. Eu e o Pai somos um, plenitude de afinidade, na pureza de espírito. Chegaremos lá, temos muita estrada pela frente, mas estamos prosseguindo, todos nós, não é? Vamos orar?
Jesus, Mestre amado, obrigado, Senhor, por mais este dia, pelas bênçãos que chegam até nós. Muitas vezes como desafios, problemas, dores de cabeça, oportunidade de nos sacrificarmos, Senhor. E por amor, quantas vezes. Obrigado, Jesus, pela bênção da reencarnação. Auxilia-nos, Senhor, em nossos esforços. Ajuda-nos, Jesus, a buscarmos cada vez mais, Senhor, desacelerar os nossos corações e refletirmos mais sobre as nossas escolhas a cada dia. Que as tuas bênçãos, Senhor, estejam em nós, estejam entre nós, que sigamos atentos e nos lembrando da prece, Senhor. Abençoa-nos a todos, os teus pequeninos, Jesus. Obrigada, Mestre amado. Graças a Deus. É isso, queridos amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um Gotas do Evangelho. Até lá, muita paz a todos.